intercessores, estamos intercedendo, estamos fazendo a petição e dizendo: Deus, eu quero minha vitória, Deus, eu quero minha porta aberta, Deus, meu milagre, Deus, a minha bênção, Deus, aquela promessa. E do nosso lado às vezes tem alguém chorando, tem alguém se derretendo, porque está passando pelo vale, pela luta, e muitas das vezes nós não estamos prontos para olhar e dizer: meu filho, meu irmão, meu querido, o que você está precisando? Eu estou aqui do seu lado, eu sou seu irmão. O conceito de bênção hoje é este: muitos estão pedindo a bênção. A bênção é um copo d'água e fala: Deus, me dá minha bênção, me dá minha bênção. Deus entrega a bênção para ele, ele pega a bênção e faz isso aqui. Ele compartilha da bênção com ele bebe, ele recebe a bênção. E aí ele pega essa bênção, sobrou muita bênção aqui, e ele sai andando, desfilando na frente de um e de outro. Está aqui minha bênção, está aqui minha bênção, está aqui minha bênção, está aqui minha bênção. E bem ali tem um irmão que está morrendo de sede, mas ele está passando na frente dele dizendo: está aqui minha bênção, está aqui minha bênção. Eu sou abençoado. Mentira, é um parasita, é alguém que está simplesmente sendo sanguessuga na casa de Deus. Sabe quando é que eu sou abençoado? É quando eu participo do reino, é quando eu pego aquilo que Deus me deu para me abençoar e abençoo a vida de alguém. Quando eu olho para Jesus, essa passagem é muito linda, porque aqui essa passagem começa. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão contar elas para a gente. Cada um conta da sua maneira. E ela começa quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Para mim, a maior obra de Jesus não foi dar vista ao cego. Para mim, a maior obra de Jesus não foi ressuscitar Lázaro depois de 4 dias que estava morto. Para mim, a maior obra de Jesus não foi levantar paralíticos. Para mim, a maior obra de Jesus foi quando ele sobe o monte, quando ele sobe o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Os seus 12 discípulos lhe acompanham. Quando ele chega em cima do monte, ele chama os seus 3 mais íntimos. Quem era? Pedro, Tiago e João. E ele fala para eles: vamos ali à parte do monte que eu preciso orar, eu preciso falar com o Pai, eu preciso interceder. Quando Jesus chega no local à parte, ele fala para os 3, Pedro, Tiago e João: vigie comigo, fique aqui, porque eu vou mais à frente um pouco, vou à parte, porque eu preciso falar com o Pai. A minha alma está angustiada até a morte. O evangelista Lucas diz que Jesus, naquela madrugada, ele dobra os joelhos e começa a clamar ao Pai. Ele começa a suar, e o seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele diz que a sua alma está angustiada até a morte. Por quê? Porque Jesus era 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. Lucas nos apresenta Jesus como homem perfeito, e João nos apresenta Jesus como Deus perfeito. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era Deus. Deus tem atributos. Um dos seus atributos é a onisciência, é estar aqui e conseguir ver o futuro. Jesus, quando está em cima do Monte das Oliveiras, que ele começa a clamar ao Pai, ele começa a suar. Eu sei que aqui tem crente que sobe monte, eu quero acreditar nisso ainda, que ainda existe crente que sobe monte para orar. E se você já subiu o monte pela madrugada, você sabe que o monte gela, é frio. Tem gente que veste sobre tudo, coloca 3 blusas para aguentar o frio de cima do monte, mas naquela madrugada Jesus está suando. Sabe por quê? Porque pelo poder da sua onisciência, ele conseguiu sentir por antecipação as dores do flagelo que iria flagelar o seu corpo. Ele começou a sentir por antecipação as dores dos cravos que iria perfurar a sua mão e os seus pés. Ele começou a sentir por antecipação as dores dos espinhos de acácia que iria perfurar a sua cabeça em forma de coroa de espinhos. Ele começou a sentir a dor da humilhação. Ele sentiu por antecipação em cima daquele monte uma das piores dores, a dor da traição. Saber que o seu íntimo, o seu discípulo iria lhe trair com um beijo.
angustiador. Ele começa a dizer: Pai, passa esse cálice. Será que não tem jeito, Pai, de ter outra maneira? Será que não tem alguma forma de eu pagar o preço de outro jeito? Mas eu glorifico pela onisciência dele, porque da mesma forma que por antecipação ele conseguiu sentir as dores, da mesma forma, por antecipação, ele viu a vida do pastor Vitor. Da mesma forma, por antecipação, ele viu a sua vida, ele viu a sua família. Naquele monte ele levanta os olhos e ele consegue ver o japonês, ele consegue ver o espanhol, ele consegue ver o africano, ele consegue ver a prostituta, ele consegue ver o traficante, o ladrão, aquele que a sociedade não dá valor. E quando ele vê estes, ele muda a oração e diz: Pai, se não for possível, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, eu vou pagar o preço. Daquele monte ele desce preso e maniatado. Ele é traído em cima daquele monte com o beijo do seu discípulo. Ele vai então para a presença de Anás e Caifás, o sumo sacerdote da época, aqueles que, na presença do Sinédrio, seriam aqueles que dariam julgamento a Jesus. Jesus está sendo condenado de cometer sedição ao governo de César. Jesus está sendo condenado de ser um blasfemador da lei. Eles então condenam Jesus no Sinédrio. Mas para Jesus poder ser morto, Jesus tinha que passar pelo pretório, porque naquela época os judeus estavam sob o domínio de Roma. Então todas as decisões que os judeus tomassem no tribunal deles também tinha que passar pelo tribunal de Roma. E se Roma aprovasse, então o réu seria morto. Jesus então é conduzido à presença de um homem chamado Pilatos. Pilatos é o prefeito que está no pretório. Ele é o responsável por Roma na cercania da Judeia. E Jesus então é apresentado a Pilatos. Aqueles que lhe levam não vão entrar na sala de Pilatos, porque estava próximo à Páscoa, e para os judeus era muito, se eles entrassem dentro de um tribunal desse dos romanos, próximo à Páscoa, eles seriam contaminados e não podiam comer a Páscoa. Então dentro da sala de Pilatos vai ficar somente Jesus e Pilatos. Pilatos era um homem, o maior sonho de Pilatos era conhecer Jesus naquela época, porque Jesus já tinha passado pelo seu momento de fama. Quem falava no nome de Jesus